diligência no ministério. E diz o versículo 6: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Depois eu ler com vocês outro trecho de Mateus, mas o Senhor tem ministrado no meu coração essa semana sobre talentos. Talentos. Eu queria que vocês perguntassem para quem está perto de você: qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Qual o seu talento? Qual o seu dom? E o que eu vou falar aqui é muito sério e está servindo muito para mim, e eu creio que vai servir para vocês também. Aqui, Paulo exorta Timóteo, orienta Timóteo. Timóteo foi um jovem que serviu a Deus ao lado de Paulo. E desde muito novo ele já era admirado pela conduta dele, não apenas na cidade dele, mas outras cidades também já admiravam o comportamento de Timóteo. E isso é louvável. Deus espera isso de nós, como jovens, como, enfim, cristãos, que não precisamos abrir nossa boca e dizer: eu sou crente. As pessoas, o mundo deve nos reconhecer como cristão pela nossa conduta, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de se comportar, pela nossa forma de se vestir, pela nossa forma de agir. As pessoas têm que ver em nós o brilho de Cristo. Não tem sensação melhor do que a gente estar ali, às vezes, conversando com uma pessoa que você não falou nada, você não falou de Deus, você não falou de nada. A pessoa olha pra você e fala assim: você é crente, né? Eu fico super feliz, eu falei: sou. A gente percebe logo, tem um brilho diferente. Eu falei: glória a Deus. Então é muito bom quando isso acontece. E era isso que acontecia com Timóteo. Timóteo, de tão bom exemplo que ele era, foi chamado por Paulo. Olha, Timóteo, vem comigo então, vai ser meu assistente aqui de ministério, de obra. Foi preso, acompanhou Paulo em diversas missões. E aqui Paulo, eu vejo nas cartas de Timóteo um carinho muito grande de Paulo por Timóteo, que ele chamava de filho na fé. E aqui ele orienta Timóteo, ele dá várias orientações para Timóteo, mas nesse pedaço aqui eu queria que você prestasse atenção. Quando ele fala assim: olha só, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que foi dado por profecia e por imposição de mãos. Existem dons que são confirmados através da imposição de mãos. Quando alguém é ungido a determinado ministério na igreja, aquela pessoa não vai começar a executar algo a partir daquele momento. Ela já executa, ela já é usada por Deus naquele ministério. O título, o cargo, enfim, vem só para confirmar algo que essa pessoa já está fazendo. E ali Timóteo foi ungido, foi dado a ele um dom. Ele era pastor novo. E Paulo falou: olha, não despreze esse dom que há em ti. E era sobre isso que eu quero falar hoje.
que Deus se ministra no meu coração, que Ele nos dá dons, Ele nos dá talentos. E eu queria que você fosse comigo agora lá em Mateus 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, nós encontramos uma parábola muito interessante. Parábola dos 10 talentos. Vou ler aqui rapidinho para vocês, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem seria tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu queria aqui meditar com vocês nessa parábola e conjugar com o que a gente leu lá em Timóteo. Deus, Ele nos dá talentos, nos dá dons. Ele não dá isso por acaso. Quando Ele nos entrega algo, é que Ele quer que a gente o quê? Desenvolva, que a gente semeie aquilo em outros lugares, que a gente faça aquilo multiplicar. Lá no Éden, desde lá do Éden, Ele fala isso: olha para Adão e Eva, multiplicai-vos. Deus, Ele gosta que a gente, olha, te dei filhinho aí, te deu um dom para você tocar, para você louvar. Multiplica isso, multiplica, não para, não enterra. Não te dei o dom da profecia, o dom de falar em línguas, não enterra. Então Deus tem nos dado talentos, todos nós aqui temos talentos. Talvez alguns ainda vão descobrir o que outros já estão descobrindo. Outros acham que o que tem, não é tão importante, eu só ajudo nisso, é tão pequeno. Não veja assim, não despreze o dom que há em ti. Você observa aqui, nessa parábola, que aquele que recebeu menos, recebeu 1 talento. Foi exatamente o que enterrou. Muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos para Deus é muito pequeno. Mas é só isso, Não olhe assim. Faça isso multiplicar. Plante sementes do seu talento por onde você passar. Só assim você terá em abundância.
Às vezes nós estamos com nossas vidas espirituais travadas, ou até mesmo a nossa vida, porque quando a sua vida aqui na Terra, assim, sua vida do cotidiano, digamos assim, ela reflete muito da sua vida espiritual. Existem pessoas que estão atribuladas, a vida dela é só problema. Você chega perto dela, meu Deus, isso não deu certo, meu Deus, isso também não deu certo, meu Deus, tá dando tudo errado. Aí a pessoa fica lá descabelada. Já parou pra pensar que deve ter algo errado, tem algo errado aí espiritualmente? É que a gente não vê. Esses dias eu falei isso pra uma amiga minha. Existem duas coisas que a gente não deve brincar nunca, jamais: com Deus e com o diabo. Nenhum dos dois a gente vê, eles conhecem o reino espiritual como ninguém, e a gente não vê o reino espiritual. Eu tô vendo vocês aqui, eu não tô vendo nenhum demônio no meu olho nu, nem anjos, mas eu creio que tem. Então, a gente não faz ideia do que se passa no reino espiritual. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que abrir uma porta para o inimigo. Vou ali fazer logo um pecado bem grande, abrir logo uma porta. Não precisa. Satanás, ele só quer uma brecha. Basta uma brecha. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e... Por que não fala orar e vigiai? Porque não adianta orar e não vigiar. Concorda? Vigia. Vigia no que você fala. Vigia nas palavras que você lança. Vigia no que você fala para o seu filho. Vigia no que você assiste. Vigia no que você escreve. Vigia naquilo que você lê. Esses dias eu estava vendo no noticiário uma entrevista que teve com a CEO, né, a presidente da TAM. É uma mulher. Está na lista das 40 mulheres mais ricas ou milionárias, não sei, mais novas, antes dos 40 anos, melhor dizendo. E aí perguntaram para ela qual o segredo do sucesso. Tá aí que eu gostei da resposta dela. Ela falou assim: segredo do sucesso é ouvir mais e falar menos. Eu falei, gente, não sei se ela é cristã, né? Mas eu fiquei vendo aquela resposta e falei, olha só, ela deve ter lido Provérbios. Então, nos falta muitas vezes essa sabedoria. Para você vigiar, você tem que ter prudência, entendeu? Tem que ter paciência. Você vigia quando você não é impulsivo, tá com raiva, chateado, nervosinho, cala a boca, fica quietinho, entendeu? Controle o seu instinto. Isso é o quê? Domínio próprio. Então o Senhor, Ele quer que a gente desenvolva isso. Pode o mundo ensina outras coisas. O mundo ensina tudo diferente. Mas Deus, Ele quer trabalhar na gente, porque Ele quer que a gente vá para o céu. E nesse ministério a gente fala mesmo que tem que ser dito a palavra de Deus tal como ela é. A gente passa isso porque se um de vocês sair daqui, Deus o livre, mas se um de nós aqui partir hoje com o Senhor, nossa consciência está tranquila, falamos a verdade. O nome dele, pode ter certeza que Cláudia Martins está lá no livro da vida, sem rasura nenhuma, está bem legível. Amém? Não, o nome da Sônia Cátia, está aqui, ó, está bem legível. Crente tem que viver com essa certeza, né? Tem uns que estão assim, eu não sei mais, talvez passou lá um corretivo no meu nome, então tem que se consertar com Deus. Então o Senhor ministrou muito no meu coração isso sobre talentos. Muitas vezes a gente vai levando a nossa vida cristã. Olá, sejam bem-vindos, bom dia. O Senhor, Ele, pela sua infinita graça, nos dá, diga, talentos, dons. E o que você faz com isso? Já falei pra você. Multiplica. Diga, multiplica. Multiplica. Se você enterrar, o que vai acontecer? Parábola já conta. Vai vir a prestação de contas. Muitas vezes nós achamos que Deus, Ele vai prestar conta conosco no juízo final também. Mas olha só, aqui na terra já começa uma pequena prestaçãozinha assim. O Senhor, Ele vem prestar conta e começa aqui. Muitas vezes lá atrás, você pensa na sua vida,
você vê, caraca, quando eu era adolescente, eu tinha visões. Nossa, quando eu era adolescente na igreja, eu lembro que Deus me usava em profecia. Ah, quando eu era adolescente, eu lembro que eu tocava na igreja, que eu desenvolvia ministérios para Deus. O tempo passou, você cresceu, várias coisas aconteceram, hoje você não faz nada. E muitas vezes o juízo de Deus vem sobre nós. Pode vir sobre mim, pode vir sobre a vida da minha mãe, se ela deixar de cumprir o que Deus a chamou para cumprir. Se eu parar de tocar aqui, você acha que eu vou ser imune? Ah, mas eu toquei 10 anos. Deus não está preocupado com isso não. Falou, amém, já te abençoei pelo Zé, mas continua, que o dom está aí contigo. Assim, eu tô cansada. Tem isso não. Entendeu? Deus, Ele quer que a gente cumpra o que tem que ser feito. Quando Ele nos entrega algo, olha, enquanto a gente não cumpre, tem fases na vida, tem algumas pessoas, alguns crentes, estão assim, ó, em círculo. Ai, meu Deus, 2015 está acabando, nada mudou na minha vida. 2014 pegou 2015. Por que será que você tem essa sensação de que nada mudou? O que será que está faltando? Eu quero te convidar hoje a refletir. Porque quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós giramos. Ontem nós estávamos falando isso lá em casa, né? Que geograficamente, do Mar Vermelho para Canaã, é um caminho curto que o povo poderia fazer em quantos dias, apóstolo? 11 dias. 11, 12 dias. Mas o povo estava tão fora da vontade, do centro da vontade de Deus. O povo murmurava, o povo fazia tudo, menos que Deus queria. Deus colocou eles 40 anos. Amado, olha só, e outra coisa que eu vou te explicar, olha só. Eu amo o Novo Testamento, amo a graça, eu agradeço a Jesus porque eu não preciso matar bezerro. Eu não ia conseguir matar um bichinho daquele, mas olha, eu agradeço a Jesus por não precisar fazer isso. Mas é no Antigo Testamento que eu vejo mais o caráter de Deus. Deus não trabalha muito com dias. Não. Dia é uma coisa muito curta para Deus. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, Ele nos deixa anos. Anos. Porque Ele é eterno. Entendeu? Ele é eterno. Ele vive para sempre. Mas nós não. Então, muitas vezes, você vai vivendo e você vai achando que nada está acontecendo. Então, estou aqui, tudo bem, eu não vou fazer nada para Deus. Eu estou cansada, estou frustrada, decepcionada. Vou ficar aqui, quieta na minha. Você passa 20 anos ali, quieta na sua. Aí Deus falou, tá bom, né? Então deixa eu tocar em você para ver se você vai continuar quieta. E olha, irmãos, é terrível. Quando Deus, Ele nos deixa. Esses dias eu vou até escrever uma reflexão sobre isso. Que a gente costuma ouvir, né? Ele não desiste de você. Aí a gente fica assim, não, Deus não desiste não. Calma aí. Deus, Ele não desiste não, mas Ele dá um gelo. Acredite, irmãos, Ele dá, porque Ele está dando até hoje no povo de Israel. Ele está com as costas viradas para poder ouvir a gente, os gentios. Você tem noção disso? O povo, eu vejo trechos do Antigo Testamento que eu vejo um Deus completamente apaixonado por Israel. Quantas vezes eu falei para vocês, vai Jeremias, diz para eles, olha, basta que vocês se arrependam, que eu mudo tudo isso. Basta que vocês se arrependam, Israel, que nenhum desses males vão te atingir. Pelo amor, Jeremias, diz de novo. Jeremias, fala de novo. Mas agora que ele fala assim, Jeremias, agora nem tua oração vai escutar mais não. Não adianta pedir misericórdia, Jeremias. Não adianta. Então, quando o coração de Deus se vira, neguinho, tu ora, tu jejua, mas olha, tu se consagra, porque a gente precisa entender que Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, quantas pessoas nós já acompanhamos, não é verdade? Deixa o tempo passar, Deus vai deixando. Chega uma hora que Deus deixa. Lá em Romanos ou Hebreus, não me falha a memória, fala isso, que Deus nos entrega
as nossas próprias paixões, quando nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida, o que significa isso? Deixar que a soberania dele reine, que ele faça o que ele quer. Ele te deu um talento, o que ele quer? Multiplica. Então, meu filho, multiplica. Não questiona, faz o que Deus está pedindo. Deus está te mandando mudar de ministério? Muda. Deus está te mandando mudar de planeta? Muda, meu filho, mas faz o que Deus quer. Faz o que Deus quer. Saia daqui hoje, ó. Faça o que Deus... Sério? Não, tô falando sério, gente. Eu tô falando sério. Porque meu coração treme. Quando eu começo a ver assim em volta, Deus vendo algumas pessoas que ele não via há um tempo, né? Eu falei assim, Deus, eu vou logo me consertar aqui porque tá vindo. Deus, ele vem com juízo. Ele é amor. Ele é amor, principalmente para aqueles que o amam também, né? Quanto mais você amar o Senhor, mais ele vai... meu filhinho. O filho pródigo, lá na história do filho pródigo, o filho que ficava lá do lado do Senhor, ficou todo magoadinho, né? Poxa, pai, eu tô aqui contigo há tantos anos, tu nunca fez uma festinha pra mim, nunca me deu um anelzinho, nunca me mimou. Aí Deus olhou pra ele e falou assim, filho, você tá aqui comigo todo dia, tudo que é meu é teu. Amém. Então, a gente tem que ter essa intimidade com Deus, essa aproximação, essa coisa de tomar café da manhã com o Senhor, de acordar e dar bom dia. Você já pensou que quando nós morremos, nós iremos para o céu e a gente vai estar lá todo dia? Se você não está acostumado a orar, como é que você vai morar no céu? Você vai achar estranho, né? Ixi, aqui tem Deus? Ixi, e o que são esses anjos? Se você se cansa de ficar na igreja dizendo santo, lá no céu eles falam isso direto. Vai dizer, não quero sair do céu, me tira daqui. Não vai, né? Quem tá querendo ir pro céu? Amém? Eu quero, irmão. Esses dias eu passei por uma experiência tão interessante. Eu fui dar aula de teclado para uma senhorinha chamada Dona Glória. Já gostei do nome dela, né? Dona Glória, amo o seu nome, Dona Glória. Aí a Dona Glória deve ter uns 60 e poucos anos e ela toca piano. Olha só, irmãos, desde os 13 ela toca piano na igreja. 1900... Esqueci, né? Eu falei, a senhora já viu muita coisa, né, Dona Glória? Ela, já, minha filha, já vi muita coisa. Falei, então vamos lá. Ela falou, não, minha filha, por quê? Eu quero aprender a tocar melhor, para eu tocar na igreja. Eu achei tão bonitinho. Falei, claro que eu vou te ensinar, mas a senhora toca melhor do que eu. Não, mas eu não sei tocar assim, que nem você. Então eu vou te ensinar. Mas a gente vai trabalhar uns louvores. Pra quê, irmãos? Pra quê? Que eu tava atrás dela e eu chorando, rios. E eu, ai meu Deus, ela vai ver. Aí, ela cantando. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E ela falava, de novo. Espírito. Amado, eu não vi aquela Dona Glória. Eu não vi a Dona Glória ali. Eu não vi. Eu fiquei assim, oh, Senhor, eu queria tanto ter a idade dela, ela tá pertinho de ir pra ti. E eu vi aquela mulher toda de branco na minha frente, tocando aquele piano, e eu achei tão lindo. E eu falei, Deus, eu quero ir pro céu. Amados, se não foi esse o sentimento que você tem uma coisa muito errada com o seu cristianismo. Você já pensou que desde pequeno eu escuto falar de Jesus, de Paulo, Pedro, João? Você imagina pro céu onde eles estão? Vai ter crente que vai ter uma segunda parada cardíaca lá na glória de agora. Ui, Paulo, você aqui? Ui, Jesus! E eu vendo aquela mulher, eu falei, ô Senhor, me coloca nessa dimensão, sabe? Sempre. Que às vezes a gente vive aqui na terra, a gente acha que é tudo aqui, ó. Ih, acabou. Tudo aqui, que as coisas só são aqui. Não, aqui é só uma passagem, aqui é só um tempo. Entendeu? E Paulo, quando ele diz
ele fala várias vezes, olha, ande com a visão espiritual. Não ande olhando aqui para as coisas da terra, não. Tudo isso aqui é só um treinamento. Deus, pela sua infinita misericórdia, quando ele escolhe uma pessoa para ele, Deus ele é ciumento. Ele quer aquela pessoa, ele quer, entendeu? Então, assim, quando ele quer não tem essa de, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Você até pode fazer por diversos anos assim, mas chegar um momento que Deus vai dizer, tá bom, agora você vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai colocar a mão dele, vai te colocar numa situação tão estreita, tudo que não, é melhor você, desde pequeno, viver na porta estreita. Eu gosto da porta estreita, já tô acostumada, entendeu? Do que você viver na porta larga e do nada o Senhor te dá um tratamento de choque, te enfiar num lugar estreito, ficar lá toda espremida. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Porque quando Deus resolve consertar alguém, meu filho, eu oro assim, Senhor, abençoa. Entregue para Deus. Então eu tenho visto Deus. Você vê que esse aqui na parábola dos talentos, essa pessoa recebeu um talento. O que ela fez? Enterrou. Agora, olha, compreende. Vê se você consegue entender o que eu compreendi. Quando eu li esse trecho, eu falei assim, poxa, Senhor, mas ele guardou, porque na verdade ele estava até querendo te agradar, né? Pensa bem, Deus. Olha só, eu aqui advogando pelo jovens aqui do um talento, né? Ele fala aqui, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, que tens aqui, tens o que é teu. Sério, quando a gente lê isso, sério, não, gente, sério. Não dá pra você condenar o cara. Diz assim, vai pro lugar onde tem fogo e ranger de dente. Você entende? Que a intenção dele não era totalmente ruim. Por isso, digo e repito, muito cuidado. Às vezes a gente acha que a gente está agradando a Deus e a gente não está. É muito importante você como cristão, eu como cristão, sempre buscarmos saber, Senhor, é isso que tu queres? Senhor, esses dias eu falei, Senhor, fala logo, como é mais fácil. É isso que tu queres? O que o Senhor quiser eu faço. Quando você chega nesse nível, tá legal. Aí Deus, olha, gostei. Você se rende. Irmão, se renda àquilo que Deus quer. E esse jovem enterrou o único talento que Deus tinha dado para ele. O Senhor olha para ele e fala assim, servo mau e negligente. E aí vem, vamos dizer, um esporro de Deus aí para esse cara. E ele fala, olha, até esse que tu tem, o único que eu te dei, eu vou tirar. E eu vou dar para aquele que tem 10 talentos. Recomendação de Paulo para Timóteo que a gente leu é: não despreze o dom que há em ti. Quando nós desprezamos os presentes que Deus nos dá, os talentos que Ele nos dá, o que acontece? Os juízos de Deus vêm sobre nós, e até esse pouco que a gente tem, Ele nos tira. E aí o que vem depois disso ainda é pior, entendeu? Porque Deus, Ele é extremamente justo. Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele é extremamente justo. E eu gostaria muito que você saísse hoje daqui meditando sobre isso, refletindo sobre os talentos que Deus tem te dado. Pergunta novamente para quem está perto de você: qual o seu talento? Existem tantos. Algumas pessoas são excelentes ouvintes. Já conheceu gente que realmente escuta você? Nesse mundo louco, onde ninguém fala mais com ninguém, tem uma pessoa que escuta você, a pessoa fica ali olhando, você falando, a pessoa fica olhando, prestando atenção no que você está falando. Olha que impressionante, né? É ótimo, escuta, olha nos seus olhos, entendeu? Isso é dádiva de Deus, é um dom, talento, que nem todo mundo gosta de escutar as pessoas. E gente que é usada para aconselhar, delícia.
Vai conversar com a pessoa assim. Você chega todo perturbado, sai levezinho. Olha, não é que aquilo que a pessoa falou é verdade? Deus usou a irmã para mim. Olha que conselho bom. E gente que é usado na intercessão. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela realmente tem esse ministério. Eu oro pelas pessoas, mas não é como ela. Porque ela diz que Deus coloca uma pessoa na cabeça, na mente dela, e aí enquanto ela não ora, ela fica inquieta, ela fica perturbada, tudo começa a dar errado. Ela ligou pra mim, Luana, tem alguma coisa acontecendo, eu fico passando mal. Eu falei, amiga, vai cumprir teu ministério. Deus não te deu essa unção, esse dom de interceder pelas pessoas, então vai fazer, e vai tudo melhorar. Ela vai, ora, jejua pela pessoa que ela nem vê, nem fala, e aí melhora as coisas. Eu falei, executa aquilo que Deus te chamou. Como Deus chamou minha mãe para pastorear, para ser bispa, para apostolato? Isso vai sair na filmagem, né? Oh, meu Deus. Entendeu? Como Deus me chamou aqui pro teclado. Às vezes a minha mãe fala assim, você não precisa ir em todos os cultos não. Eu falei, mãe, meu compromisso não é contigo, sorry. Entendeu? Meu compromisso é com Deus. 10 anos passei lá em Fortaleza, numa rua sem saída, que a gente até colocou no final da rua, saída aqui só Jesus Cristo. Uma rua sem saída, uma igreja num bairro periférico, onde ninguém queria saber de estudar, o pessoal... Gente, teve curso, a igreja lá é grande, a Cacá conheceu, a Cláudia conheceu, teve curso que era só eu, minhas irmãs e minha tia e a babá. Eu tinha tudo pra dizer, não vou tocar não tem ninguém. Mas eu ia lá pro teclado, né? Tu és soberano. Cantava como se tivesse uma multidão, como eu continuo fazendo aqui. Naquela época, às vezes eu chorava, achava que Deus estava sendo cruel, injusto e tal. E que a gente às vezes acha isso. Mas Ele me deu esse talento. E é minha função fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Jesus, glória a Deus. É simples. É uma coisa assim tão simples, tão... Custa. Pergunta para o seu irmão, custa você fazer o que Deus está pedindo? Custa você executar o ministério que Deus te chamou? É tão difícil assim? Tão pesado assim fazer aquilo que o Deus que te ama está pedindo? Executa que dói menos. Custa tanto. Eu acho que custa mais ir para o inferno. Então, custa. Toda vez que você pensar na vontade de Deus está pedindo isso para mim, faça. Não bote desculpas, sabe? Abre seu coração. Às vezes a gente fecha o nosso coração para Deus, para as coisas de Deus. E Deus está falando tanto comigo aqui agora, falando com você, onde você está, que Ele quer que apenas que a gente se renda aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é Pai. A gente cresce, a gente acha que a gente sabe de tudo e que a gente tem que dar opinião e pitaco em tudo. E Deus fica ali deixando a gente fingir que a gente manda, né? Deus deixa, vai meu filho, então, né? Então vai, você não está querendo me ouvir? O Espírito de Deus, Ele é educado. Ele vai deixando. Chega um momento que Ele fala, tá bom, você já está ficando velho, você precisa ainda melhorar algumas coisinhas, então minha mão vai mexer aqui, aí Deus se mexe. Amado, quando Deus se mexe, fala assim, quando Deus se mexe, Faraó escravizou o povo de Deus por 400 anos. Você pensou a quantidade de judeus que morreu durante esse tempo? 400 anos o povo de Deus ali sendo escravizado num país que fora abençoado por um judeu, José. 400 anos de humilhação. Quantas mães judias, os hebreus, as hebreias, deveriam orar? Deus esqueceu da gente? Aí passava geração, morria 400 anos. Quando
quando Deus resolveu se mexer, Deus não poderia ter mandado uma pra ela só? Poderia, né? Melhor, a palavra de Deus diz, isso que eu acho interessante, que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Esse pequeno detalhe. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus é Deus, você imagina, se coloca um pouco no lugar, sei que é quase impossível, se coloca um pouco no lugar de Deus. Deus está vivendo um povo egípcio que adora vários deuses, que humilha o povo dele. Ele fala, não vou mandar 10 pragas, porque agora eu quero mostrar realmente quem é Deus aqui. Mandar uma só, eu quero me divertir um pouco, né? Porque quando Deus resolve, imagina, Deus está quieto, lá na glória, sendo adorado pelos seus anjos, pelos anciãos. Então imagina quando um homem na terra faz tanto que consegue mexer com Deus. Deus olhou para Faraó e falou assim, tá bom, vou colocar aí dentro do palácio um hebreu que vai crescer como egípcio e ele vai ser o libertador. Vocês querem matar todos os hebreus meninos? É isso mesmo? Mas vocês vão salvar exatamente o que vai libertar o meu povo. Se tem alguém especialista nesse negócio de mudar a história, ser um avesso, diga Deus. Deus. O homem se acha esperto. Deus vem e fala, eu pego o homem na própria esperteza. Amados, não brinquem. Diga para todo mundo que você conhecer lá fora, não brinca com Deus não. Não brinca com o diabo também não. Não zombe de Deus ninguém zomba. Eu cresci escutando isso. Antigamente parecia uma frase de efeito. Mas eu fui crescendo e fui vendo tanta gente que zombou de Deus, mas nem vivos estão. Eu fui vendo, caraca, isso é verdade. Não vou zombar de Deus não, vou ficar quieta. Fique quietinho, tá? Fique quietinho, se submeta mais àquilo que Deus quer. Não peite Deus. Deus, por quê? Eu determino. Sei que... Calma aí. Você está falando com o Criador do Universo, não é qualquer pessoa. Achegue-se a Deus com reverência. Achegue-se a Deus com humildade. Senhor, se eu achar graça aos teus olhos, pela tua misericórdia, que é a razão de eu não ser consumida, me concede, Senhor, esta bênção. Algumas vezes o Senhor espera da gente até atitudes mais enérgicas. Ana queria tanto um filho. Queria um filho. Senhor, não aguento mais essa humilhação. Me dá um filho. Ele olha para Ana, tu tá bêbada. Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolvê-lo para ti. Aí Deus, interessante. Então agora eu vou te dar. Então às vezes a gente ignora um pouco esse lado de Deus, entende? A gente só quer ver um Deus de amor. Senhor, coraçãozinho para Deus. Mas Deus, Ele quer se revelar para a gente em todo o seu jeito. Ele nos conhece por inteiro, não é verdade? Então você tem que conhecer o agir de Deus para você entender na sua vida o que está acontecendo. Você precisa entender como Deus trabalha. Você precisa entender que Deus, Ele te dá um tempo. E que às vezes esse tempo o quê? Acaba. E que às vezes Ele tem pressa na tua vida para que tu execute aquilo que Ele te chamou. Ele tem para ti uma missão. Ele te entrega talento, Ele te entrega dom. E quando você não executa isso, a mão dele vem sobre você e você não pode olhar para você e dizer, por que, Senhor? Não adianta. Isso é para mim, isso é para você. Isso eu falo lá em casa com as minhas irmãs. Soraya, quando ficou internada no hospital, eu achei aquilo impressionante. Soraya já estava há um tempo sem cuidar das crianças, porque também não tinha igreja, e na igreja que a gente estava, ela não quis se envolver. E eu ficava preocupada com isso, eu falava, Senhor, realmente é um ministério
que tu tem com ela. A Soraya chega perto de uma criança, a criança fica diferente, parece a Nani, sabe? A super Nani. E aí eu pensei, tu tens um ministério com ela, Deus. Eu falava, Soraya, ajuda. Não quero me envolver. Falei, pois eu vou me envolver. Sempre me envolvi. Eu vejo um microfone, teclado, quer ajuda? Quer que eu vá ajudar? Eu ajudo. Vou lá e já me ofereço, já ajudo. Não importa, aqui em qualquer igreja, no Japão vai ser assim. Porque é um chamado de Deus comigo. E se eu parar, eu vou morrer, entendeu? Literalmente, vou morrer. Deus me entregou isso. E aí, Soraya, quando foi internada lá no Quinta Dó, ela ficou no andar infantil. Amados, aquilo ali pra mim, eu só via criança no andar, um monte de figurinha colorida, desenhozinho. Eu falei, foi lá que ela voltou a andar. Eu falei assim, Soraya. Ela só voltou a andar. Eu sei que tu não gosta de ser irmã não, mas eu vou te dar. Olha só, olha onde tu tá. Olha onde Deus te colocou. No andar infantil. Deus tem esse ministério com você. Tem que executar. Então, aquilo que Deus tem com você, execute logo. Tenha pressa em fazer a vontade de Deus. Nós temos pressa para tanta coisa, amados. Temos pressa para nos formar, temos pressa para casar, temos pressa para ter filho, temos pressa para tanta coisa. Tenha pressa em agradar a Deus. Tenha pressa em se quebrantar diante de Deus. Sabe, se você fez até hoje errado, amanhã comece a fazer certo. Melhor, hoje mesmo. Eu chego em casa e já falo, Senhor, eu vou mudar. Eu sei que eu estou sendo um filho birrento. Eu sei que eu tenho batido a perna, tenho insistido. Esses dias eu escutei uma história de uma irmã que foi evangelizar no hospital psiquiátrico. E aí chegou lá um dos pacientes, né? E falou assim, irmã, me dê a palavra do Senhor. Aí ela deu um panfleto. Aí ele rasgou o panfleto. Aí falou assim, eu falei a palavra do Senhor, não é essas palavras de homem. Aí ela, se eu der minha Bíblia, ele vai rasgar, né? Mas ela estava com tanto medo que ela deu a Bíblia. Não foi que ele abriu, caiu lá em alguma coisinha de Ezequias, acho que foi Ezequiel. E ele começou a ler e falou assim, não. Eu não vou fazer isso. Deus, eu não vou perdoar. Eu fico aqui o resto da vida, mas eu não faço isso. Fechou a Bíblia e entregou. E aí, às vezes, a gente, né, igreja, a gente não entende quando um mal atinge a vida de determinada pessoa, quando atinge nossas vidas. Não, Senhor, não vou fazer não. Fico aqui o resto da vida internado, mas eu não cumpro. E tem crente assim. E tem crente assim dentro da igreja. Aí é só questão de tempo. Eu já fico olhando o relógio. Falei, só questão de tempo. Muitos que não querem escutar os profetas, muitos que não querem escutar seus líderes, muitos que não querem se render ao que Deus está falando. Então hoje Deus está falando muito comigo aqui sobre talentos. Multiplique. Eu te dei Luana, multiplique. Deus te deu o Cacá, multiplique. É simples, é o café e tá aí. É o que Deus está te atribuindo a fazer. Não está fazendo nada? Começa a fazer. Tá vindo para a igreja só para assistir? Perigoso, viu? Perigoso. Está dando brechas. E é tudo que o inimigo quer. Nós estamos aqui para congregar. Diga, congregar. Faz assim com o seu dedinho. Estamos aqui para congregar. Vamos todo mundo ficar. Legal. Tem que estar no mesmo espírito. Tem que ter voluntariedade, desejo de fazer algo. Você não pode querer passar 30 anos sentado na igreja sem fazer nada. Esperando que as pessoas vão até você, esperando que as pessoas sirvam você, esperando que as pessoas escutem você, esperando que as pessoas mimem você. Você tem que estar aqui olhando para a cruz e dizendo, eu vim aqui, vou cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra. É o que, Luana? É evangelismo, eu vou evangelizar, eu vou chegar cedo antes do culto, eu vou ajudar, o que precisa? Eu quero ajudar, eu quero fazer, eu estou aqui para isso. Depois sua vida está toda perturbada, você não consegue dormir, o diabo te persegue, você escuta a voz, você fala, ai, Pista, ora por mim. Adianta não. Está dando brecha para o inimigo. A gente precisa entender a seriedade que é lidar com as coisas de Deus. Não quer nada disso? Se afaste, então. Vai para o mundo.
Deus. Então às vezes eu não compreendo, não só aqui, mas em várias igrejas. Você vê aquela pessoa anos e anos ali. Aí eu vou, sento, vai embora, tá? Sento, vai embora. Aí depois quando o bicho pega, aí pastor, filha, vem cá. Congregue, não só frequente, congregue, desenvolva aquilo que Deus, no fundo você já sabe o que é. Não vem aí, ai, que eu não sei o que é, que eu tenho que fazer. Sabe sim, você me engana não. Você não engana Jesus não. Sabe sim. Deus já falou no seu coração qual foi o talento que Ele te deu, que você tá aí, ó, cavando aí essa terra aí, doido pra enterrar, ó. Deus tá vendo, viu, irmão? Cuidado não, tô só avisando aqui, né? Amém? Diga amém. Amém. Diga assim, por quem tá perto de você, enterre não, viu? Enterre não, tá vendo? Enterre não, que o preço é alto. Diga que o preço é alto. O preço é alto. Você pode não gostar muito do preço a pagar, entendeu? Tema a Deus. Tema a Deus, que isso é o quê? Por isso que Salomão já disse lá, né? Temor do Senhor é o princípio da Sabedoria. Muito bom. E o que a gente vê lá? Outra coisinha, você está aí talvez na sua vida cristã se sentindo fraco. Ai, Senhor, tô fraco, tô debilitado, tô sentindo assim, sabe, irmã? Uma força muito negativa, muito escura em cima de mim. Irmão, lá em Neemias diz que a alegria do Senhor é a tua força. Aí tem gente que pensa assim, né? E tem gente que interpreta errado esse versículo. Muito errado. Tem gente que acha que, então eu vou ficar alegre. Não é tudo não, tá? A Bíblia está falando que para tu ser forte, quem é que tem que estar alegre? Quem é o sujeito dessa oração? Senhor. Para tu estar forte, quem é que tem que estar alegre? O Senhor. Meu Deus. Para agora pra pensar aí, o resto de 2015, você tem ainda alguns meses Meu Deus. para começar a dormir decente de vez. Tá alegrando. Eu tenho alegrado o Senhor? Porque se sente fraco, aí tá oprimido, as coisas não estão muito legal. Para pensar se você está alegrando o Senhor. Inverte o versículo. Se Deus está triste, logo eu estarei fraco. Se Deus está alegre, eu estarei forte. Então a gente tem como filho, a gente tem sempre que ter esse feedback com Deus. Deus, eu estou te agradando? Eu estou te alegrando? É isso que o Senhor realmente quer que eu faça? Faça sem esperar que a gente aqui aplauda. Ai, irmão, espere isso não. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Vou me ajudar. Espero que eu depois coloque lá no Facebook. Posso até colocar. Mas olha, se eu esquecer, se ninguém colocar, é que algumas pessoas ficam esperando. Aí quando elas não são no teu trabalho delas reconhecidas, eu não vou mais fazer nada para ti, Senhor, porque olha, a pastora nem viu. Irmão, faça para o Senhor. A gente vai ver, tá? Tô brincando. Mas olha, faça pro Senhor, com seu coração leve, com seu coração puro. Paulo também admoestou Timóteo, olha, na pureza. Não faça por maldade. Não faça aqui, vou fazer aqui pra ver se alguém vai ver. Não. Faça com alegria pro Senhor. Alegre teu Senhor. Alegre teu Pai. Diz pra quem tá perto de você, que eu gosto desse negócio. Fale pra quem tá perto. Ai, mano, não corre disso não. Vai falar. Fala aí, ó. Alegre o Senhor. Alegra o Senhor. Venha para a igreja feliz, simpático. Que Deus vai abençoar você. Amém? Amém. Vou cantar um louvor aqui para a gente poder orar. Você quer orar? Você quer orar? Vamos louvar juntos. Vamos de pé aí, feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa essa revelação, né, da palavra na boca da nossa ministra de louvor. Se você puder colocar-se em pé na presença de Deus, uma honra ter-nos aqui, os que nos visitam pela primeira vez. Que Deus vos abençoe em
em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com você. O Senhor é misericordioso. Nós abrimos o culto desta manhã, a nossa amada irmã Luana recitando esse salmo belíssimo. Que a misericórdia do Senhor dura para sempre, mas também Ele é justiça. Que você possa orar agora no momento deste louvor, entregar a sua vida àquele que tem todo o domínio, todo o poder para curar, libertar, restaurar, salvar. Mudar circunstâncias adversas, Ele está aqui entre nós. E basta um toque dEle e tudo pode ser transformado. Basta uma palavra dEle. Então ore a Deus enquanto a Luana louva. O Senhor vai estar ministrando sobre você. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Eu tô A tua palavra esconde, tua unção é estar aqui, Senhor. minhas vestes com sangue lavei, e das tuas águas bebi, Beba desta água nesta manhã. trazer uma oferta agradável a ti. Desenvolva o talento Minha da vida consagrei, consagre. meus dons e talentos Você são tem pra te talentos servir. na sua vida. Meus dons preciosos são teus. Cada ato, cada ação Não sua. vejo razão na minha vida sem Vista ti. pelos céus. Tu és meu Senhor e meu Deus. Fala com Ele aí, querido. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, Ele vai visitar você nesta manhã. até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oh Pai de amor, eu sinto o teu amor e a tua graça aqui. Eu sinto a tua justiça emanada do trono da tua glória. Oh, ainda, Senhor, que nós passemos por guerras e lutas. Oh, Jó pode declarar, Senhor, nu saí do ventre da minha madre, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E lá me somará. Oh, sinta a presença do Senhor na tua vida. Ramachuri mabaca, eu toca maia salami babaya so. Ramachuri nem boca massamba bahama tui. Você tem a oportunidade de reconciliar-se agora com Deus. Ori manasa libayo. De pedir ao Senhor um novo tempo, um novo
Aleluia.